Amém? Glória a Deus. A graça e a paz, igreja do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus, amados irmãos, chegamos mais uma vez na casa do Senhor para juntos adorarmos e bendizermos ao nome de Jesus. Na oportunidade ao qual Deus tem me concedido no dia de hoje, e creio que concedeu a todos que estão aqui presentes e a todos também que estão em casa assistindo, essa oportunidade de anunciar a sua palavra. Talvez você pode perguntar, mas como assim, irmão? Eu não preguei a palavra hoje. Pregou sim. Desde o momento que você levantou, louvado seja Deus, com a permissão de Deus, e passou o seu dia, quer seja trabalhando em casa ou fora, você esteve todo momento anunciando aquilo ao qual você vive e espera. Por isso, amados irmãos, somos felizes e contentes porque o Senhor nos chamou para juntos adorarmos e anunciarmos a Tua santa e poderosa palavra. E na oportunidade ao qual a mim foi concedida nesta noite, quero eu agradecer a Deus, agradecer também ao pastor Wander, a pastora Fabiana e a liderança desta casa, pelas oportunidades que tem concedido a cada um de nós. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra ao qual Deus nos deu a oportunidade nesta noite de estarmos meditando e aprendendo acerca da Tua palavra. Quero pedir à igreja do Senhor para que abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 6. Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo de número 6. Quero ler juntamente com a igreja uma palavra, e já estaremos aí, em nome de Jesus, seguindo as orientações ao qual o Espírito de Deus concede a cada um de nós. Em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 8, a palavra do Senhor nos diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos, amados irmãos, nesse livro de Gênesis, no capítulo de número 6, a Bíblia nos narrando a história de Noé. Nós vemos aqui, amados irmãos, alguns exemplos ao qual esta narrativa, este livro vem nos trazendo acerca da vida de Noé e da sua família. E eu quero, juntamente com a igreja nesta noite, podermos juntos, louvado seja Deus, na oportunidade aqui estar meditando neste capítulo e aprendendo com ele, para que possamos aplicar e viver a cada dia em nome de Jesus. Nós vemos, amados irmãos, no capítulo de número 6, a palavra nos dizendo acerca de uma corrupção. Nós vemos, amados irmãos, Deus ali olhando para o povo e vendo somente corrupção. O povo já estava totalmente, amados irmãos, perdido e sem direção. E Deus olha, amados irmãos, nesse capítulo que estamos lendo, no versículo de número 8, a palavra de Deus diz que Deus olha para Noé. A palavra de Deus diz que Deus ali achou graça sobre a vida de Noé. E é por isso, amados irmãos, que estaremos nesta noite aprendendo qual é o posicionamento ao qual Noé se apresentou diante de Deus, para que viesse a chamar a atenção de Deus, naquele período ao qual vivia, amados irmãos, de totalmente corrupção. O povo estava totalmente corrompido, e Deus tomou uma decisão de destruir e acabar com tudo. E Deus olhou para Noé e viu nele, louvado seja Deus, homem corajoso, homem obediente, fiel a Deus. E Deus chamou a ele para que viesse para viver uma nova vida, uma experiência nova na presença dele. Nós vemos, amados irmãos, que Deus mandou com que Noé viesse a construir esta arca. Nós vemos que Deus chamou ele e disse para ele para que ele pudesse construir a arca, para que viesse salvar a ele e a sua família. Eu paro e começo a meditar, amados irmãos, como foi a experiência de Noé. Nós podemos entender, amados irmãos, que Noé, ele não sabia, ele não conhecia de madeira. Noé, creio eu, que não sabia fazer uma arca. Noé, creio eu, que não sabia como iria iniciar.
Assim também somos nós, amados irmãos, quando somos chamados e escolhidos por Deus e entendemos esse chamado. Deus nos chama, amados irmãos, com um propósito para que viemos ouvir e obedecer a Tua palavra. E sabemos, amados irmãos, que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá a direção ao qual devemos iniciar e concluir um trabalho na Sua presença. Noé unicamente ouviu a voz de Deus e procurou a praticar e a obedecer. Nós vemos que durante esse momento ao qual ele iniciou a construção dessa arca, ele passou por inúmeras experiências, creio eu. Assim também é na minha e na sua vida. O Senhor chamou eu e você como casa dele. Chamou eu e você para que viemos, amados irmãos, aí ser uma casa habitável pelo Espírito Santo. E podemos entender, amados irmãos, que a arca ali representando uma casa, um porto seguro, uma proteção ali, ao qual Deus criou para proteger a Noé e a sua família. Nós vemos que Deus chamou eu e você com esse propósito, para que venhamos nós sermos casa de Deus, morada do Espírito Santo. Alguns pontos, amados irmãos, que eu vejo: Noé não conhecia de madeira. Ele não conhecia aquilo que ele iria fazer a arca. Creio eu que tinha muitas embarcações naquele período, mas a dimensão daquela arca ao qual Deus estipulou a ele, dando as medidas, as características, para que ele pudesse a construir, foi uma novidade para ele, foi uma experiência nova para ele. Quantas e quantas vezes, amados irmãos, Deus vem falando conosco para que venhamos viver uma novidade, algo novo. Às vezes, amados irmãos, as pessoas olhavam e viam: quem é esse aí? Esse doido está construindo essa arca para quê? Desse tamanho? Ele está esperando o quê? O que é que ele está esperando? Sabe o que é que Noé estava esperando? O cumprimento da palavra de Deus na sua vida e na sua família. Às vezes nós ficamos, amados irmãos, olhando com os olhos físicos aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está perto de nós, ao nosso redor. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus vem e fala ao nosso coração, e nós, amados irmãos, não queremos ouvir e dar crédito. Eu me recordo, amada igreja, que certa vez, os acontecimentos que aconteceu, as experiências nessa área que aconteceu comigo, foram parecidas. Na segunda oportunidade ao qual Deus falou comigo, amados irmãos, e desta vez eu me acovardei. E até hoje, amados irmãos, eu me memorizo sobre isso, para que eu não venha cometer novamente esses erros. Certa vez, amada igreja do Senhor, Deus enviou um mensageiro até a congregação onde eu congregava. E nesse dia foi o dia ao qual eu lavei todo o meu carro, deixei ele. Sabe quando você lava algo ali que te pertence, ou a dona de casa limpa a casa, aí você sente aquele cheirinho assim de novo? Eu fiz isso. E o meu coração palpitando nesta noite, nesse dia. E quando eu cheguei na igreja, o Espírito Santo falou claramente para mim: este carro não é mais seu, você dá ele para o fulano. O nome dele é João de Deus, o pregador. E naquela hora eu fiquei trêmulo, comecei a tremer, e eu sabia que era Deus, porque já tinha vivido outra experiência como essa. Eu comecei a ficar trêmulo, meu coração começou a bater forte. E eu olhei por um lado, a primeira coisa que eu olhei para minha esposa, e comecei aquele questionamento interior: Deus, mas como que eu vou falar isso para ela? E já veio na minha memória: mas tem tantas prestações para pagar ainda. E novamente o Espírito Santo de Deus vem e fala: olha, esse carro é dele, dá para ele. Pela terceira vez o Espírito de Deus falou comigo, e para completar ainda, o irmão veio de ônibus, de longe, com as suas duas filhas, e chegou até um pouco fora do horário, já perto da mensagem, porque ele não sabia o caminho correto e perdeu no caminho. E para completar, a pessoa que o convidou chamou eu e falou: irmão, tem como o senhor levar para mim o pregador na casa dele? E naquele trajeto ali, amados irmãos, novamente o Espírito Santo de Deus falando: olha, deixa o carro e vai embora. E eu me acovardei e não fiz. E eu me recordo que passou-se 2 ou 3 semanas, ou menos de um mês, no local onde Deus tinha me concedido para trabalhar, ali havia, amados irmãos, algo preparado para comigo já. Eu me recordo que me chamaram e disseram: Everaldo, vai junto com o fulano levar esse carro para vender em uma concessionária, em uma garagem, melhor dizendo. Eu falei: tudo bem, eu vou sim.
E quando eu estava saindo, a pessoa ainda falou assim: Everaldo, você não quer ficar com esse carro, não quer comprar ele? E eu me lembrei da mensagem que Liel pregou, as coisas que saem da boca da gente. Logo eu falei: Deus me livre, eu não aguento manter esse carro gasta demais. E naquele período naquele trajeto eu fui e comecei a gostar do carro. E no caminho eu fui e liguei. Falei: mas como que é a proposta que você queria fazer? Qual é a proposta? Ela falou: não, você me paga somente R$7.000 pelo ágio e assume as 18 parcelas de 1.600. E eu falei: eu quero então. E tomei posse daquele veículo, era EcoSport, ao qual minha esposa dizia que eu tinha casado com ela também, mas já desprendi dela. E ali, amados irmãos, a experiência que eu vejo, depois ali com esses 2 veículos, o Espírito de Deus bradou fortemente no meu coração: algo que eu tinha preparado para você é maior ainda. Mas para te mostrar que foi eu que falei contigo, eu estou te concedendo isso. E, amados irmãos, foi impressionante, porque eram 18 parcelas, creio eu paguei apenas a primeira, com o salário que eu recebia. As demais eu conversei com a empresa, com o engenheiro, e ele falou: não, a empresa vai pagar para você o carro. E até a última parcela eles pagaram o veículo. Eu vejo, amados irmãos, que quando Deus chama a cada um de nós com um propósito, o que nós devemos fazer é obedecer. E muitas das vezes, amados irmãos, dessa área material é a área que mais pega em nossa vida, em nossa história. Muitas das vezes pessoas se prendem de tal maneira que impede Deus de conceder coisas maiores e melhores para com ele e para com a sua família. Noé, quando ouviu esta direção de Deus, ele preocupou somente com uma coisa: eu vou ouvir o que o meu Senhor está falando. E começou a trabalhar no propósito. E nós vemos que durante esse propósito, amados irmãos, ele passou por inúmeras experiências. E Noé tinha algo muito interessante na sua vida. Ele obedecia a Deus, ao ponto de achar o Senhor graça, achar graça aos olhos do Senhor. Deus, quando Ele nos chama, Deus, quando Ele te chama, Ele nos capacita. Muitas das vezes ficamos preocupados com o que havemos de fazer, quando Deus nos concede oportunidades. Ficamos preocupados, trêmulos, mas não podemos jamais deixar com que a dúvida adentre em nosso coração. Quando Deus chama a mim e a você para com um propósito, quer seja qual for, tenha plena certeza e convicção que Ele estará contigo. Tenha plena certeza e convicção que Ele é que te capacita. É Ele quem te entrega os talentos. É Ele quem mostra para você a direção. É Ele que te ensina como fazer e ainda fazer com excelência. A única coisa que precisamos nos preocupar é em obedecer, é em se posicionar, é em dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu confesso aos irmãos que fiquei por volta de 1 ano e alguns meses sem a oportunidade de anunciar a palavra aqui, mas durante esse 1 ano e alguns meses, eu anunciei a palavra todos os dias. Então quer dizer que o Senhor fez tudo certo? Não, eu errei por diversas vezes, precisei de muita ajuda, e para mim estar aqui hoje, amados irmãos, é porque o Senhor nos concedeu a oportunidade, através do pastor, através da liderança desta casa. E eu creio e acredito que Deus tem coisas tremendas e grandes e poderosas para agir e operar em nossa vida, em nossa família. Nós vemos, amados irmãos, que Deus chamou você com um propósito. Deus chamou você com uma missão para fazer nessa terra. Deus te chamou não porque Ele viu que você tinha qualidades de saber fazer aqui naquela determinada área. Não, Ele te chamou porque Ele viu que no teu coração tem obediência. Ele viu que no teu coração Ele pode confiar algo nas tuas mãos. Ele viu que você é capaz, porque dentro de você há uma força ao qual vem de Deus. Porque dentro de mim, de você, existe algo sobrenatural, que é a presença do Espírito Santo. Às vezes você fica pensando e preocupando: mas eu não sou capaz de subir ali e trazer uma mensagem. Assim, você é capaz de ir além de mais ainda. É somente você se colocar numa posição ao qual Deus te chamou. É somente você acreditar que quem dirige, governa e reina na sua vida é o Deus que te chamou. Nós podemos ver, amados irmãos, que
durante essa trajetória, desta construção da arca, desta obra ao qual Noé foi incumbido de fazer, eu vi algo que me chamou a atenção também. Quando Deus deu a ele as características da arca ao qual era para ele construir, o Senhor falou com ele para que fizesse uma janela pequena que a nossa medida mede aproximadamente 50 centímetros. E muitas das vezes nós queremos, amados irmãos, sair do local que Deus está nos colocando. Muitas das vezes nós queremos fugir, sair do propósito de Deus, sem poder, amados irmãos, sequer esperar aquilo que Deus tem para realizar. Eu fico imaginando e meditando como é que foi Noé, desde o início que ele começou a construir aquela arca, e quando ele se viu dentro dela, com toda a tua família, e com todos os animais que ali Deus estipulou para que estivesse. Eu fico imaginando, amados irmãos, aquele período que Noé esteve ali dentro da arca. Quantas e quantas vezes, amados irmãos, que Deus nos chama para um local secreto. Quantas e quantas vezes Deus nos chama para algo íntimo e pessoal, e nós queremos, amados irmãos, escapar, nós queremos correr, nós queremos sobressair da situação, nós queremos abandonar ali aquele momento, não queremos passar por aquele processo. Mas Noé soube esperar, Noé soube acreditar e confiar ainda dentro da arca. Esses dias eu estava em casa, acho que tem pouco tempo, menos de mês, fui almoçar em casa. Quando eu cheguei em casa, estava aquele calor que é comum. Quando eu cheguei em casa, passou um vento tão forte ali, perto de casa ali, mas foi repentino e rápido. Na hora, eu já clamei, misericórdia, Senhor, tem misericórdia, com medo de arrancar o telhado da minha casa, porque o vento foi rápido ali. E eu fico imaginando como que era Noé, nessa experiência de ver a terra toda se inundando, e a embarcação ali, sem nenhuma expectativa de estar no seu governo. Noé estava totalmente ali na dependência e nas mãos de Deus, aonde Deus determinasse, através das águas, que aquela embarcação fosse, ali Noé ia com a sua família. Eu paro e pergunto nesta noite, a mim e a você, quantas e quantas vezes queremos tomar o controle da embarcação? Quantas e quantas vezes queremos agir com o nosso recurso próprio? Quantas vezes queremos agir da maneira ao qual está diante dos nossos olhos? Confesso aos irmãos que todas as vezes que vim procurar o pastor Wander, ao receber a direção, o coração dói. Acho que foi umas 3 vezes que eu vim, ou mais talvez, que eu me recordo, 3 vezes que eu vim para receber algo que eu queria, algo que eu desejava ali, receber a direção. A gente já vai, amados irmãos, às vezes, procurar a direção de Deus, muitas das vezes quando a gente já tentou de todas as maneiras, aí a gente vai procurar, sabe para quê? Para ouvir, não, você está certo, faz assim mesmo. Aí quando ouvimos de maneira diferente, ali é algo novo, é uma experiência nova, que requer obediência. E todas as vezes que eu saí daqui, eu saí já sentindo o gosto da vitória. Quando eu e você decidimos fazer aquilo que Deus nos manda, nos orienta a fazer, você começa a viver o milagre de Deus. Eu costumo dizer, amados irmãos, que o milagre de Deus, ele nasce dentro de nós. Quando você olha para aquilo ao qual aos teus olhos é impossível de conquistar e de tomar posse, mas dentro de você algo já te impulsiona e te diz, não, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu me recordo, amados irmãos, que há uns 12 anos atrás, ali o Senhor me colocou um desejo no coração de estar ali, abrindo um propósito de oração, pela manhã, onde congregávamos. E era um período de grande turbulência ao qual eu estava vivendo. 99% dessa turbulência eu mesmo a provoquei. 99% daquela dificuldade que eu estava vivendo, eu mesmo a provoquei. Mas como? Porque eu queria fazer o papel do Espírito Santo dentro da minha casa, da minha família, onde eu estava. E demorou-se alguns anos para que eu viesse a entender que tudo depende dEle, tudo é para Ele. É Ele em quem faz a obra da nossa vida. E eu me recordo que eu saí de casa para ir para esta oração. Depois que abri esse propósito de oração, e às vezes eu ia e chegava na igreja, era sozinho, ou às vezes 1 ou 2 pessoas, e ali eu cumpria com aquele propósito.
E certa vez eu saí de casa, e a minha esposa naquela época me falou assim: olha, você vai, mas quando você voltar, você já não vai encontrar mais eu e as crianças aqui. Ou seja, você vai, mas quando você voltar, você já não vai achar mais aqui a sua família. Eu abaixei a minha cabeça, não falei nada para ela, e saí. Mas aquela maneira que ela falou comigo, foi algo assim tão forte, e tão profundo, que eu saí, e falava já dentro de mim: nem sei que hora eu vou voltar para casa, porque não sei se vai, eu sei que não vai estar mais ninguém lá, não tem mais significado eu voltar para casa. Por que eu vou voltar para casa? Eu vou ficar enrolando aqui. Eu cheguei até a igreja arrastado, cheguei até a igreja guiado pelo Espírito Santo. Um lugar, amados irmãos, aonde nós devemos deixar nossas queixas, nossas dores, é na presença de Deus. Eu me recordo que ali na oportunidade eu comecei a orar, e não se saísse palavras da minha boca, algumas palavras que saíram de início, como desabafo, e ali eu fui tomado por um grande choro. Eu me recordo quando já estava ali, naquele momento ali, eu e Deus, até esqueci, eu estava sozinho na igreja, tinha abrido a igreja, estava sozinho, e comecei a chorar ali, e eu lembro que chegou ali alguns companheiros, um pastor, e começou a orar comigo. Esse dia a oração estendeu até quase 10 horas da manhã, e quando eu comecei a orar, algo começou a impulsionar dentro de mim, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, que a última palavra era dele. O Espírito Santo de Deus começou a falar comigo que o homem, ele faz planos e projetos, mas a última palavra, ela vem de Deus. E quando eu comecei a chorar ali, no momento que eu iniciei, foi um choro de dor, e depois eu comecei a chorar, um choro de alegria, em saber que tinha um companheiro, um fiel amigo, um consolador, ao qual estava comigo. E quando eu voltava para casa, o Espírito de Deus bradava no meu coração: a sua bênção está lá. E eu me recordo, quando eu virei a rua de casa assim, a primeira coisa que eu vi foi a minha bênção. Eu falei: oh, mas como que Jesus é maravilhoso. Talvez daquelas palavras que eu ouvi no início da manhã, se eu dissesse: eu vou deixar para lá, como a gente ouve muito falar, e se não vigiar, falamos também, quanto mais eu oro, parece que mais dificuldade aparece. Ouvimos muito isso, e chegamos até mesmo a falar algumas vezes. Se eu deixasse com que aquela palavra viesse trazer esse sentimento em mim, talvez eu teria ficado em casa, o negócio tinha ficado pior, e eu ia ficar sozinho. Mas Deus chamou a cada um de nós com um propósito, e o propósito de Deus se cumpre em nossa vida. E eu me recordo, amados irmãos, que passei por uma experiência ao qual a minha esposa tomava 10 a 12 tipos de medicamento controlado. Cheguei a um ponto de até mesmo familiar chegar e dizer: ó, deixa ela, você está novo, larga dela, vai embora, toca a tua vida, não fica carregando essa cruz. E o Espírito de Deus falava comigo: não, eu tenho algo preparado para você. Eu até falei para ela esses tempos atrás, eu falei que a minha oração, por falta de sabedoria, eu orava a Deus e dizia: Deus, eu quero ver, nem que seja 1 ou 2 semanas, antes de eu partir desta terra, eu quero ver ela na tua presença. E esses dias eu falei: misericórdia, Jesus, não me leva agora não, que eu quero ver muitas coisas ainda. Eu fiquei preocupado quando eu já vi a situação qual Deus agiu e trabalhou na vida dela. Eu falei: Jesus, e agora o que eu falei? Já passou as 2 semanas, já passou-se alguns anos, e para a glória de Deus, nós estamos aqui ainda alegre e feliz, para dizer que Jesus, Ele faz as coisas, amados irmãos, no tempo dEle, na hora dEle. Às vezes você está preocupado com uma situação ao qual você enfrenta, e eu vindo para a igreja, uma das minhas indagações ao pastor, a respeito de algo que estava querendo adquirir, depois vou contar a bênção mais detalhada, se assim Deus permitir. Eu recebi uma ligação, ou melhor, uma ligação, não pude entender, recebi uma mensagem dizendo: olha, aquilo que você deseja, porque eu e minha esposa queríamos algo detalhado, nos mínimos detalhes, eu quero isso, bloco tal, 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 sol da manhã e tal, 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 e quando vamos ver, já tinha só sol da tarde, 4º andar, e eu recebi uma mensagem dizendo: olha, do jeitinho que vocês pediram, do jeitinho que vocês falaram, tem um para vocês.
E eu saí daqui com essa direção do pastor: espera, acalma. Para que nós não possamos, amados irmãos, cometer algo que vai nos trazer dor, tristeza e angústia e aperto, Deus deixou alguém para zelar de nós. Deus deixou alguém para que você possa confiar e compartilhar também a tua dor e a tua alegria. E nesta casa, amados irmãos, eu fico muito feliz e honrado de ser recebido pelos pastores, pela liderança, pela membresia desta casa, e aqui poder juntos se alegrar e ver a cada dia mais o transformar, o agir de Deus na minha vida e na minha família. Voltando para o texto, amados irmãos, Noé, ele aguardou, ele esperou a resposta de Deus. Era água para todo lado, a embarcação, ele não quer se sabia, estava de lado, de frente, de ré, para onde ele ia, ele não sabia para onde ele ia, mas ele ia, sabe para onde? Para onde Deus o determinasse. Nós vemos, amados irmãos, que Deus chama eu e você, Deus nos chamou para uma missão, e nós não devemos ficar preocupados com o que vai ficar para trás, ou com o que vai acontecer com A, ou com B, ou com C. Nós devemos entrar no propósito de Deus. Quando Deus falou para Abraão sair da tua terra e da tua parentela, e ir para o local onde Deus iria mostrar, Deus não olhou para a situação, para o conforto, para a região ao qual Abraão vivia, mas Deus olhou para algo ao qual Deus mesmo plantou dentro dele, para que ele fosse capaz de glorificar o nome de Deus, aonde o Senhor o colocasse. Nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele é maravilhoso para realizar grandes obras na nossa vida. O que nós precisamos é descansar. Creio eu que Noé e a sua família teve um período de férias ali dentro daquela embarcação. Porque quando Deus mandou com que ele viesse a construir aquela arca, Deus mandou ele recolher os alimentos que eles precisavam, recolher, encher o celeiro. E ali eles puderam tirar um período de férias, creio eu. E tinha uma janela, amados irmãos. Deus sempre tem uma direção, Deus sempre tem uma palavra para mim, para você. Quando a gente está dentro do local que Ele nos chamou, do propósito que Ele chamou, estamos querendo, talvez angustiados, querendo sair, Deus sempre tem uma palavra para consolar e confortar, e nos fazer acreditar mais e mais no seu projeto. Nós vemos que através dessa janela, Noé soltou ali uma pomba, e ela voltou sem nada no seu bico, pela primeira vez. Depois de 7 dias, soltou novamente aquela pomba, e ela voltou com um ramo de oliveira sobre o teu bico, para representar Noé, o momento ao qual ele deveria, amados irmãos, sair daquela arca. Deus, ele chama eu e você com um propósito, e os primeiros passos ao qual devemos seguir, direcionar, é naquilo que Deus chamou. É como Deus te chamou, e você se posicionar, e as demais coisas Ele vai cuidando e zelando no decorrer da obra que Ele confiou na minha e na tua vida. Nós vemos, amados irmãos, que no dia de hoje, eu e você somos casa, somos arca de Deus, local de habitação do Espírito Santo, e Deus chamou a mim e a você, para que viemos, amados irmãos, ir e levar a tua mensagem, aonde quer que estejamos. Não precisamos, amados irmãos, de um microfone, ou de aparelhos sonoros, para que viemos enviar a mensagem de Deus, não. O que nós precisamos é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá a todo instante. Hoje pela manhã eu confesso aos irmãos que quando o pastor me falou ontem, hoje pela manhã eu acordei antes das 6, e fui ali para um secreto com Deus, escrevi um texto gigante, de um lado para o outro, e o Espírito de Deus não me permitiu trazer esta mensagem. Nós vemos, amados irmãos, que aquilo que Deus tem reservado para mim e para você, é algo que vai além da nossa imaginação. Às vezes, amados irmãos, a gente se preocupa em trazer algo assim, que vai ser surpreendente. No texto, nós vemos nos dias de hoje, uma palavra muito forte, se chama impactante. Esta palavra de Deus, ela é impactante sim, quando eu e você damos crédito e a praticamos, e esse impacto vem sobre nossa vida. Nós vemos que Noé pôde viver a experiência com Deus, uma nova experiência com Deus, através da sua obediência. Nós vemos, amados irmãos, que ele construiu a arca, ele salvou a tua casa, a tua família, ele cumpriu com o propósito de Deus.
E nós vemos, amados irmãos, que eu e você fomos chamados também para cumprir com um propósito ao qual Cristo deixou para comigo e para contigo. Cristo fez eu e você como arca, casa de Deus, para transmitir esta palavra, esta verdade, enquanto concedeu oportunidade sobre esta terra. Nós podemos ver, amados irmãos, que oportunidade nós temos todos os dias, e experiências novas vamos viver todos os dias. Você pode olhar para você mesmo e dizer assim: eu sou capaz porque Deus me chamou, eu sou capaz porque Deus me escolheu, eu sou capaz porque Deus é na minha vida. Às vezes você fica preocupado com algo ao qual chegou até as tuas mãos para fazer, mas tudo que chega, amados irmãos, nós temos que procurar a melhor maneira de glorificar a Deus, a entrega total e completa, fazer com excelência aquilo que Deus te confiou a fazer, é uma maneira de você estar anunciando e pregando esse evangelho. Nós vemos, irmãos, que várias pessoas, vários personagens bíblicos passou por experiências ao qual eles não imaginavam passar. Nós vemos a história também, amados irmãos, de Pedro. Pedro ali com a sua ousadia e coragem, em um momento ao qual ele se encontrava com medo, a embarcação, todos seus companheiros se encontravam com medo, porque eles viam o mar agitado, eles viam ali o vento soprar, e saiu do controle deles aquela embarcação, e eles viram Jesus vindo andando sobre as águas. E o que me chama a atenção é a coragem de Pedro. O que me chamou a atenção foi a coragem de Pedro, de dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Dentro dele existia algo nesse sentido, que ele acreditava que ele podia andar sobre as águas segundo a palavra de Jesus. E nós vemos que quando Jesus mandou com que ele viesse ao seu encontro, tanto é que ele começou a caminhar. Ele saiu da embarcação, ele já não olhou mais para aquele vento, para aquela tempestade, e começou a caminhar, porque os olhos dele estavam fitos na palavra que saiu da boca de Jesus, naquilo que Jesus ordenou a ele para que viesse ao seu encontro. E nós vemos que nessa trajetória, nesse percurso, nesta caminhada, creio eu que em certa situação ele começou a olhar, tirar os olhos de Jesus e olhar para os lados, olhar para o vento, olhar para a água agitada, para o mar agitado, e começou a afundar. Ele começou a afundar, e a primeira coisa que ele faz, ele grita socorro, ele pede ajuda do Senhor. Eu aprendo nesse texto, amados irmãos, que quando Deus chamou a mim e a você com um propósito, Ele quer que nós damos esses primeiros passos, Ele quer que a gente vá em direção ao propósito. E se porventura no meio do caminho você se deparar com dificuldade, olhar para a dificuldade, começar a afundar no propósito, é só chamar por Ele. É somente você procurar e gritar socorro e pedir ajuda dEle, porque Ele te chamou e vai te sustentar nos momentos mais difíceis ao qual você enfrenta. Ele vai te segurar pela mão, assim como Ele fez com Pedro, e vai te levantar, com um propósito que Ele vai te levantar, para você continuar a caminhada. Eu aprendo com isso, amados irmãos, que desistir, abandonar, não é para o povo ao qual Deus chamou e escolheu. Desistir, desfalecer, abandonar, entregar, não é para os escolhidos de Deus. Eu vejo uma personagem também, já vou finalizar. Eu vejo uma personagem bíblica que tomou uma atitude, uma ação nesse sentido. Nós vemos, amados irmãos, no livro de Gênesis, capítulo de número 21, se eu não me engano. Nós vemos que Agar, quando ela recebeu de manhã, de madrugada ainda, pão e um odre de água, e uma despedida, quando ela foi despedida da região, da casa de Abraão, a palavra de Deus diz que ela tomou o caminho do deserto de maneira errante. Podemos dizer no linguajar popular, ela saiu sem direção, ela saiu tão transtornada, que ela saiu sem rumo, sem direção.
E nós vemos que nesse caminho ao qual ela estava trilhando no deserto de Berseba, nós vemos que ela passou por inúmeras experiências, mas ainda tinha pão e ainda tinha água no odre. Mas chegou o momento ao qual a sua fé foi provada ainda mais. Acabou-se a água do odre. E a palavra de Deus diz que ela decidiu, ela resolveu abandonar tudo. Ela resolveu abandonar a promessa, a herança de Deus, ao qual Deus havia concedido a ela o menino Ismael. Quantas e quantas pessoas, amados irmãos, quantas e quantas vezes nós queremos deixar a herança de Deus, o Espírito Santo de Deus de lado, queremos deixar, não, Espírito Santo, fica aqui, porque eu vou para lá, porque eu já não quero mais nada, eu já não sou capaz, não consigo, e nem sequer o Senhor é capaz de me ajudar. Agar não falou nessas palavras, mas a atitude dela falou, algo semelhante, porque a Bíblia diz que ela deixou o menino, e tomou a distância de um tiro de flecha, e eu meditando ali, aproximadamente 150 metros, ela tomou a distância com algo no seu coração. Ela dizia consigo, eu vou afastar, porque eu não quero ver o menino morrer. Ela decidiu afastar de Ismael, para não ver ele morrer. Quantas e quantas vezes, amados irmãos, nós tomamos essas atitudes, e deixamos o Espírito de Deus de lado, deixamos a direção de Deus de lado, e trilhamos o caminho que olhamos e queremos trilhar. E o que me chama a atenção, que a palavra de Deus diz que Agar, ela se prostrou e começou a chorar. Eu entendo que este choro ao qual Agar chorava, ela não chorava clamando pela misericórdia, pela ajuda, pela providência, pelo socorro de Deus. Ela chorava já um choro de derrota, de fracasso. E isso não chama a atenção de Deus. Porque a palavra nos diz, amados irmãos, que o anjo bradou do céu, porque ouviu o choro do menino. A palavra de Deus diz que o anjo bradou do céu, porque ele ouviu o choro do menino, e falou com Agar, para que viesse buscasse a sua promessa, para que viesse buscasse a sua herança, e atravessasse o deserto, porque o que Deus tinha reservado para eles, era algo grande. Quantas vezes, amados irmãos, nós deixamos de lado, e o Espírito Santo de Deus vai e intercede ao Pai por nós, com gemidos inexprimíveis. Às vezes você fica ali clamando, chorando, se entregando, e o Espírito Santo de Deus falando, e você não quer ouvir. Aconteceu isso na vida de Agar. O anjo do Senhor bradou e falou com ela para ela voltar. O Espírito de Deus falou, o anjo de Deus falou, vá lá e volta, lá onde você deixou a herança. Vai lá e volta, lá onde você deixou a promessa, e pega essa promessa de volta, e atravessa esse deserto. Talvez eu falo com pessoas aqui nesta noite, que já pensaram, já entregaram os pontos, já tinham se entregado, e eu creio que esta palavra está falando ao meu e ao teu coração. Não desista, não entregue os pontos, enquanto tem fôlego de vida, lute, persevere, obedeça a palavra de Deus, viva as experiências que Deus tem para você viver, e o sobrenatural de Deus Ele faz na minha e na tua vida. Quero convidar os irmãos para ficar sobre os pés em nome de Jesus. Já vou estar entregando a oportunidade, louvado seja Deus. Essas são as palavras que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Eu quero pedir a você para que feche teus olhos, para que o ministério de louvor invoque e chame a presença do Senhor, porque Ele já está aqui conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Feche teus olhos por um instante. Eu quero que você feche teus olhos, porque se você ficar com teus olhos abertos, você não vai conseguir ver e compreender aquilo que Deus tem preparado para com você nesta noite. E faça desta canção a tua oração. Talvez você pensou em entregar os pontos e chegou a dizer: hoje é o último dia que eu vou ouvir uma mensagem. Talvez você que está em casa aí diz consigo mesmo: não, eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou largar tudo.
eu vou parar. E Deus te chama para uma nova caminhada, uma caminhada de fé e perseverança. Apenas dê ouvido ao Espírito Santo. Apenas acredite na promessa que Deus tem sobre a tua vida e o adore nas oportunidades que Ele te dá. Comece a orar, comece a meditar. Deixa acender esta chama dentro de você e começar a queimar novamente. Venha sobre nós com a sua glória, com a sua glória, com a sua glória. Chame por Ele, chame. Venha sobre nós com a sua chama, me incendiar, me incendiar, me incendiar. Oh, deixa queimar, oh, deixa queimar, oh, deixa queimar o coração, oh, deixa queimar, oh, deixa queimar, oh, deixa queimar o coração. Eu trouxe a lenha pro altar, eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com teu fogo aqui, vem me consumir, vem me consumir. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Oh, deixa queimar, oh, deixa queimar, oh, deixa queimar o coração, oh, deixa queimar, oh, deixa queimar, oh, deixa queimar o coração. Coloque a